Queridos pessoal da Ida Bruto, vamos falar sobre Tisha B'Av. Estamos chegando agora, infelizmente, nessa data, como está escrito em Masechet Ta'anit, da Chavav Amud Beit, na página 26b, na própria Mishnah, e Kar Nifsak no Shulchan Aruch, no Siman Tav Kuf Nun Aleph Seif Aleph, Mishenichnas Av Memaetim Besimcha. A partir do momento que entra Av, a gente diminui em alegria. Mas é interessante a gente entender que alegria que a gente está diminuindo? É qualquer alegria ou alegrias específicas. A gente pode ver, por exemplo, vamos lá, Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Nun Aleph, é o 551, no Seif Dalet, no artigo 4, fala que a gente não come carne desde Rosh Chodesh Av, com exceção, tirando Rosh Chodesh Av, e o Shabbat Chazon, que é o Shabbat, né, até 9 dias, até o dia 10 de Av, beleza? A gente não come carne nesses dias por causa do luto, a gente está diminuindo a alegria. Também a gente vê no Seif Yud Zayin, também do Siman Tav Kuf Nun Aleph, que existe uma diminuição, por exemplo, não se compra roupa nova, não se veste roupa nova em Shavuot Shechalbo, que é na semana de Tisha B'Av. Esse ano nós não teremos, porque vai cair em Motzei Shabbat, beleza? E tem alahot específicas para isso também. A gente não consome frutas novas, tenta se esforçar para não consumir frutas novas. Por quê? Por questão de Shechian. Por exemplo, o cara tem uma oportunidade de comprar um carro. Se ele pode comprar esse carro depois dessa época, escolha para depois dessa época. Se ele tem, por exemplo, algum julgamento que ele vai com um não Yehudi, escolha para depois de Tisha B'Av. Por quê? Porque é Karov Levadá, é quase certo que ele vai se dar mal. Ou o carro vai dar problema, ou vai dar pipoco, ou o julgamento vai dar errado. Por quê? É uma época que o nosso mazal, a nossa sorte, está lá embaixo. E principalmente desde o início de Av. Tem quem marmir e começa lá em Yud Zayin Betamuz, começa 17 Tamuz. Mas a Alahá, se pegar na própria Mishnah mesmo de novo, Masechet Ta'anit, na página 26b, fala, desde que começou a Av, começa a situação a ficar cada vez pior até chegar em Tisha B'Av, que de fato foram 5 coisas terríveis que aconteceram em Tisha B'Av, foram a destruição dos nossos 2 templos, a cidade de Beitar foi destruída, tal, entre outras coisas. E não somente essas 5 coisas terríveis aconteceram em Tisha B'Av, senão que, se vocês forem ver, foi a data ali, se não me engano, foi quando começou o Holocausto, Pogrom foi nessa época, Santa Inquisição foi nessa época, Cruzadas, tudo que destruía a gente, que botava ali, né, o xizinho vermelho na nossa cabeça, foi em Tisha B'Av, foi mais nessa época. Então, desde que começa o Rodesh Av, começa o mês de Av, começa a diminuição de alegria. Porém, é interessantíssimo que se vocês pegarem um adendo, vocês vão ver que, por exemplo, eu posso comprar um tefilim desde o Rosh Chodesh Av até o dia 9 de Av, sei lá, eu consegui finalmente juntar o dinheiro, tal, assim, eu poderia esperar até depois de Tisha B'Av. Não, a Alahá fala, compra dentro desses 9 dias. Seudat Brit Milá, Seudat Mitzvah, pode fazer com carne, botar carne na refeição. Seudat, por exemplo, se uma sede, por exemplo, pode fazer. Por quê? Por que pode? Ué, não falou que não podia? Não falou que tem que diminuir a alegria? A Kavaná, que esse é um yesod muito grande, uma base muito grande da nossa Avodat Hashem, que a gente tem que entender até o que é Tisha B'Av, o que Kadosh Baruch Hu quis trazer pra gente em Tisha B'Av, no dia 9 de Av. Foi exatamente essa ideia de que a gente tem que diminuir em Gashmiut. O objetivo é diminuir em materialismo, mas a nossa Ruhaniut, a nossa espiritualidade, tem que dar ênfase. A gente tem que dar ênfase durante o ano inteiro. Só que nessa época, a gente tem um super trunfo, ao qual o Kadosh Baruch Hu, ele fala pra gente, diminui completamente o material, tira essa parte, carne gostosa? É gostosa. Então você vai separar para comer em Shabbat. Shabbat você pode comer carne, de boa. E agora, vai ser Erev Tisha B'Av, gente, imagina isso. Véspera de Tisha B'Av, vai comer carne. Seudat Shlishit, cadê Seudat Mafseket? Não vai ter Seudat Mafseket. Tzedukah, não vai ter Tzedukah. Por quê? Porque você em Shabbat, você não tem luto em Shabbat. E tanto que o pessoal tem sempre desejado nos Batei Knessiot, Bezat Hashem, que esse ano aconteça, que é que a gente faça em Motzei Shabbat Yakneaz. O que é Yakneaz? É Yain, Kiddush, Ner, Avdalai Zmanim, ou seja, quando você termina Shabbat, começa Yom Tov. Porque Bezrat Hashem Bará no futuro, como está cheio da profecia de Zechariah, capítulo 8, no passo 19, que ele fala isso, que Bessiata de Ishmael vai ser, quando a gente vai ter essas datas ruins, vão se tornar Yamim Tovim, vão se tornar o Yom Tov. Então, Tisha B'Av será um grande dia um grande Yom Tov da gente, Bezat Hashem no futuro. Então, é por isso que eles têm dado essa brahá e tudo, Bezat Hashem que chegue, esse ano. E a gente também tem um remes muito interessante, que quando é que caiu o Rosh Chodesh Av, o início, a cabeça do mês, o Rosh Chodesh Av, caiu exatamente em Shabbat.
E você vê que está escrito, Mishenich nas Av, Memaitim Simá. Quando entra Av, a gente diminui em alegria. Porém, caiu em Shabbat. Em Shabbat você tem que estar alegre. Você tem uma simrat de mitzvah muito grande. Então, é um remes que Bezrat Hashem, que muito perto mesmo, está quase da gente chegando a época da Geulah, que a gente está sentindo isso. Então você vê que a direção, o direcionamento que os Chachamim querem dar para a gente é que a gente diminui em Gashmiut. Ruhaniut, a gente vai dar uma ênfase, a gente vai dar uma elevação. Se eu conseguir entender, dentro dessa época, qual Hashem está dando uma ênfase nisso para mim, que Hashem é que controla tudo, ele é o grande coordenador, ele é o líder de toda a minha vida, tudo que eu faço é para ele, é por ele. Esse mês Av, ele recebe um acréscimo de nome chamado Menachem Av. Hashem é um pai que consola, porque tudo que a gente sofre nessa época, e não é pouco sofrimento, muitas pessoas que a gente tem ouvido relatos de sofrimentos terríveis e que estão agora pipocando nessa época, a partir do momento que a pessoa ela consegue entender, internalizar, caramba, a cada esbaru tá me chamando. Por que Hashem dá um sofrimento a uma pessoa? Como está escrito em Maseba Metzé Peidada Mudar Baixa 84a, Braita de Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, Havivim Esurim. Os sofrimentos são queridos. Por que é querido? Porque o sofrimento desperta a gente para Teshuvah, ele abre o nosso olho. A partir do momento que eu estou agora acordado, o sofrimento ele não precisa mais vir. Então a ideia de despertar, e eu vi isso muito esse ano principalmente, que as pessoas despertavam para sofrimentos terríveis e de repente o sofrimento acabava. Por quê? Porque ela despertava, ela entendia o que estava nos chores, a raiz daquele sofrimento. Hashem é um paizão. Esse mês é mês de Av, logo o mês da destruição do templo, mês de tantas desgraças, tanto sofrimento, tanta tristeza. O nome desse mês, Av, é pai. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque Hashem é como se fosse um pai que está dando a punição para o filho. Ele não dá uma punição para o filho querendo realmente castigar, querendo trazer para o filho um sofrimento muito grande e tal. Ele quer que o filho aprenda uma lição, porque ele sabe que se o filho não aprender a lição, vai de mal a pior. Vai depois se envolver coisa ruim, coisa negativa, tal, não sei o quê. Então é melhor que agora seja consertado, você está endireitando ele, e aí você vai conseguir levar ele para um lado positivo, para uma coisa boa, com certa desmaia. Então esse recado de Tisha B'Av, eu quero que fique uma mais fortíssimo no nosso coração, para que a gente consiga internalizar isso e consiga levar uma marcha de Tisha B'Av para Geulah, que é o que a gente realmente entende, que a gente realmente está com toda gana para que chegue logo de uma vez, Bezrat Hashem.